2. Que significa, pois, ser artista da vida? Pelo que sabemos, os artistas, sejam quais forem, precisam usar um instrumento para expressar-se, para demonstrar sua faculdade criadora de uma forma qualquer. O escultor necessita da pedra, da madeira ou do barro, e do cinzel ou de outros instrumentos para imprimir suas ideias no material. Mas o artista da vida não carece sair de si mesmo. Todo o material, todos os instrumentos, toda a habilidade técnica de ordinário se requerem e estão com ele desde o instante do seu nascimento, talvez mesmo antes que os pais lhe tenham dado o ser. Isto é inusitado, é extraordinário, dirão talvez os senhores, mas se pensarem no assunto por algum tempo, tenho a certeza de que compreenderão o que quero dizer. Se não o fizerem, serei mais explícito e lhe direi o seguinte: o corpo físico que todos temos, é o material que corresponde à tela do pintor, à madeira, à pedra ou ao barro do escultor, ao violino ou à flauta do músico, às cordas vocais do cantor, e tudo o que está ligado ao corpo, como mãos, pés, tronco, cabeça, vísceras, nervos, células, pensamentos, sentimentos, sentidos, tudo o que participa com efeito da composição da personalidade é ao mesmo tempo o material e os instrumentos com que a pessoa modela seu gênio criativo e o transforma em conduta, em comportamento, em todas as formas de ação na própria vida. Para uma pessoa assim, a vida reflete todas as imagens que ela cria, tirando-as da sua fonte inesgotável do inconsciente. Para ela, cada um de seus atos exprime originalidade, poder criador, a própria personalidade viva. Não existe nela convencionalismo, conformidade, motivação inibitória. Vive como bem entende, seu comportamento é como o vento, que sopra onde lhe apraz. Não tem o eu encerrado em sua existência fragmentária, limitada, restrita, egocêntrica. Evadiu-se dessa prisão. Um dos grandes mestres Zen da dinastia Tang diz: o homem que é o senhor de si, onde quer que se encontre, procede com fidelidade a si mesmo. A esse homem eu chamo o verdadeiro artista da vida. Seu eu tocou o inconsciente, a fonte das possibilidades infinitas. É a sua a não-mente. Diz Santo Agostinho: ama a Deus e faze o que queres. Isto corresponde ao poema de Bunyan, o mestre Zen do século XVII. Enquanto vivo, sê homem morto, completamente morto, e ages como quiseres, e tudo está bem. Amar a Deus é não ter eu, é ter a não-mente, é tornar-se homem morto, liberto das constritivas motivações da consciência. O bom dia desse homem não tem qualquer elemento humano de algum direito adquirido. Dirige-se a ele e ele responde: tem fome e come. Superficialmente é um homem natural, vindo diretamente da natureza, sem nenhuma das ideologias complicadas do homem civilizado moderno, mas como é rica na sua vida interior, porque está em comunhão direta com o grande inconsciente. Não sei se é correto chamar essa espécie de consciente o inconsciente cósmico. A razão por que gosto de lhe chamar-lhe assim é que o que geralmente chamamos o campo relativo da consciência se dissipa em algum lugar do desconhecido. E esse desconhecido, quando se reconhece, ingressa na consciência comum e põe em ordem todas as complexidades
que ali nos vinham atormentando em maior ou menor grau. Dessa maneira, o desconhecido se relaciona com a nossa mente, e até esse ponto, o desconhecido e a mente devem ter, de certo modo, a mesma natureza e apreciar a mútua comunicação. Assim, podemos afirmar que nossa limitada consciência, visto que lhe conhecemos a limitação, nos conduz a toda sorte de preocupações, medos e insegurança. Mas logo que se compreende que nossa consciência provém de alguma coisa que, embora não conhecida da maneira para a qual se conhece as coisas relativas, está intimamente relacionada conosco, libertamo-nos de todas as formas de tensão e nos sentimos inteiramente descansados e em paz conosco e com o mundo em geral. Não podemos chamar esse desconhecido o inconsciente cósmico, ou a fonte da infinita faculdade criadora, por meio da qual não só os artistas de todos os tipos acalentam suas inspirações, mas a nós mesmos, seres comuns, nos é facultado, a cada qual segundo seus talentos naturais, transformar sua vida em autêntica obra de arte? A história seguinte talvez ilustre até certo ponto o que pretendo dizer com transformar nossa vida cotidiana em obra de arte. Dorgo, do 8º século, foi um grande mestre zen da dinastia Tang. Tinha um jovem discípulo que desejava receber lições de zen. O discípulo permaneceu ao pé do mestre por algum tempo, mas não recebeu nenhum ensinamento específico. Um dia, aproximou-se do mestre e disse-lhe: Tenho estado convosco durante muito tempo, mas não recebi instrução. Por quê? Tende a bondade de aconselhar-me. Retrucou o mestre. Ora essa, tenho-te dado instruções sobre Zen desde que vieste ter comigo. Mas o discípulo protestou. Fazei-me o favor de dizer que instruções foram essas. Quando me vês pela manhã, saudais-me e eu te retribuo a saudação. Quando me trazem a refeição matutina, aceito-a agradecido. Onde é que não chamo tua atenção para a essência da mente? Ouvindo isto, o discípulo deixou pender a cabeça e pareceu absorto, tentando decifrar-lhe o sentido das palavras. Disse-lhe o mestre então: Logo que começas a pensar numa coisa, ela deixa de ser. Precisas vê-la imediatamente, sem raciocinar, sem hesitar. Dizem que estas palavras despertaram o discípulo para a verdade zen. A verdade zen, apenas um pedacinho dela, é o que transmuda a nossa vida prosaica, uma vida de monótona e desenxabida vulgaridade, numa vida de arte plena, de genuína criatividade interior. Há em tudo isto algo que atende o estudo científico da realidade, algo que não pode ser tirado das engrenagens do aparelho cientificamente construído. No sentido zen, sem dúvida, o inconsciente é misterioso, o desconhecido e, por essa razão, o não científico ou anticientífico. Mas isso não significa que esteja além do alcance da nossa consciência e seja algo que não nos diz respeito. Na realidade, é o que nos é mais íntimo e, precisamente em virtude dessa intimidade, temos dificuldade em deitar-lhe a mão, pela mesma razão porque o olho não pode ver-se a si mesmo. O tornar-se, portanto, consciente do inconsciente requer um treinamento especial por parte da consciência. Etiologicamente falando, a consciência foi despertada do inconsciente em algum momento do curso da evolução. A natureza segue o seu caminho inconsciente de si mesmo e o homem consciente dela procede. A consciência é um salto,
mas o salto não pode significar desconexão no sentido físico, pois a consciência está em constante e ininterrupta comunhão com a inconsciente. Na verdade, sem este último, a primeira não poderia funcionar, perderia sua base de operações. Esta é a razão por que o Zen declara que o Tao é a nossa mente cotidiana. Quando se refere ao Tao, Zen naturalmente se refere ao inconsciente, que trabalha o tempo todo em nossa consciência. O seguinte monge, pergunta e resposta, talvez nos ajude a compreender alguma coisa do inconsciente Zen. Ao lhe perguntar a um monge o que significava a nossa mente cotidiana, o mestre respondeu: quando tenho fome, como. Quando estou cansado, durmo. Estou certo de que os senhores objetarão, se este é o inconsciente a que vocês, homens Zen, aludem como se tratasse de algo sumamente misterioso e do maior valor na vida humana. Como seu agente transformador, não podemos deixar de duvidar. Todos esses atos inconscientes foram muito relegados ao domínio instintivo e reflexo da nossa consciência, de acordo com o princípio da economia mental. Gostaríamos de ver o inconsciente associado a uma função muito mais elevada da mente, sobretudo quando, como no caso de um esgrimista, isto só se obtém após longos anos de porfiado treinamento. Quanto a esses atos reflexos, como o comer, o beber, o dormir, etc., deles tanto partilham os animais inferiores quanto as criancinhas de colo. Zen, por certo, não poderia apressá-los como coisa cujo significado o homem plenamente amadurecido tem de esforçar-se por desvendar. Vejamos se existe ou não alguma diferença essencial entre o inconsciente instintivo e o inconsciente altamente treinado.